E o tema para nós nesta noite é santidade para servir, está lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Nesta noite nós vamos estar passeando em alguns textos, louvado seja o santo nome do Senhor, alguns textos da palavra, irmãos, porque eu creio piamente que a palavra pode mudar a tua vida. Eu creio piamente que a palavra tem poder para fazer aquilo que apraz o Senhor. É a palavra que ainda cura, liberta e salva. Êxodo 3 diz assim para nós: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós sabemos que Moisés estava naquele lugar porque Moisés tinha fugido do Egito. Ele tinha matado um egípcio e tinha fugido. E a palavra do Senhor vai falar para nós que Moisés viveu no Egito 40 anos e depois ele sai. Ele vai para o deserto e tem um encontro com Jetro e permanece ali. Se casa com uma das filhas de Jetro e começa a cuidar daquilo que era de Jetro, porque a palavra também diz que Jetro era um sacerdote de Deus, era um sacerdote em Midian. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o interessante que a Bíblia mostra para nós, que quando Moisés está ali apacentando, Moisés está ali com o gado, Moisés não foi ali para meditar, Moisés não foi ali para pensar na vida, mas ele estava ali trabalhando, ele estava ali na lida, e eis que de repente algo acontece, algo diferente naquele lugar, porque talvez sarsas ali se queimavam, porque era deserto, muito quente, e a sarça é um arbusto. De repente ele já vira várias vezes uma sarça pegando fogo, mas aquela era diferente, aquela chamou a atenção dele, porque aquela não se consumia, aquela não se apagava, e isso chamou a atenção dele. Olha que interessante aquilo que Deus faz para chamar a atenção de alguém. É Deus que se move, é Deus que se move em favor do povo, porque a palavra diz que ele prometeu, o Messias, a palavra vai dizer para nós que ele fez uma promessa ali no Éden, quando o homem pecou, ele faz uma promessa que da semente da mulher nasceria um, e depois que o homem é expulso do paraíso por causa do pecado, você vai ver que Deus sempre vai estar trabalhando para se achegar ao homem. Deus sempre vai estar fazendo alguma coisa para estar em contato com o homem, ainda que o homem vá se afastando de Deus, Deus vai criando algo para se aproximar do homem. E você vai ver que quando ele atenta para aquilo, para aquela visão, que ele começa a andar, uma voz brada naquele lugar, e essa voz diz que aquele lugar é santo. Aleluia. O interessante é que o autor aqui, o pastor João Estevanato, ele coloca para nós aqui, olha, Moisés precisa tirar a sandália dos seus pés, pois a sua experiência com a santidade de Deus não acontece pelo contato de coisas com Deus, mas sim de pessoas. Deus está interessado em santificar pessoas e não coisas. Louvado seja o santo nome
do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus não muda. Ainda hoje, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. E lendo esta passagem, ela me levou a outra. E eu quero te levar a visitar o livro de Isaías, no capítulo 6. Vai falar de alguém que também teve uma experiência com Deus. Alguém que esteve no santuário de Deus. Aleluia. No capítulo 6, versículo 1, vai dizer para nós: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o santo nome do Senhor. O interessante, quando você lê essa passagem, você vai ver que Isaías está num lugar, e ele vai dizer aqui para nós que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele vai falar para nós do Senhor, mas ele não vai ouvir a voz do Senhor até que seus lábios sejam purificados, porque a palavra vai dizer aqui para nós que no momento que ele está naquela situação, ele entende que é um pecador. E nós sabemos pela palavra que um pecador que vê a Deus, morre, não pode viver. Mas a palavra diz para nós que um serafim, e com uma tenaz, ele pega uma brasa do altar de Deus, e purifica os lábios de Isaías, porque ele diz: olha, eu sou um homem pecador, e eu habito num lugar onde vivem pecadores, e agora eu vi o rei. E o interessante é isso, que me chamou a atenção, que é só depois dele ser purificado, é que ele ouve a voz do Senhor. Às vezes as pessoas pensam que servir a Deus é de qualquer maneira. Você ouve pessoas dizer: eu tenho Deus no meu coração, Deus está comigo, Deus anda comigo, Deus está comigo aonde quer que eu esteja. Mas a palavra, ela diz outra coisa para nós. A palavra diz para nós que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra vai dizer para nós que não há um justo sequer. É preciso ser purificado para ter acesso a Deus. É preciso ser santificado para ter acesso a Deus. Por isso que o autor colocou aqui para nós: santidade para servir aquele que é santo. Aleluia. Porque ele é santo. Por isso que os serafins vai dizer: santo, 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 porque o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E às vezes a gente olha as pessoas pensando que é de qualquer maneira, que vai servir a Deus, que vai seguir a Deus. E Jesus Cristo diz para nós: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha após mim e siga
castiga-me. Não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, mas é do jeito que a palavra do Senhor é colocada para nós. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. E a palavra vai dizer para nós que para ser purificado, para poder ouvir a voz do Senhor, é necessário se santificar. E como eu posso me santificar? Eu, quando entrei na igreja, quando eu era novo, eu li lá em 1 João, e João diz: aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. Aquele que diz que o conhece deve purificar-se a si mesmo. E eu achei estranho aquilo. Eu falei: como é que eu posso me purificar? Como é que nós podemos nos purificar? Mas a palavra do Senhor, ela veio para nos ensinar o caminho que nos conduz à purificação e, consequentemente, a Deus. Jesus Cristo é esse caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o santo nome do Senhor. E de repente, ele tem um encontro com alguém e ele diz: olha, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E aquela pessoa ficou incomodada: mas como eu, sendo velho, posso nascer? E Jesus vai falar para ele: olha, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nós precisamos ter um novo nascimento. Aquele que tem um encontro com Deus precisa nascer de novo. É necessário, é uma ordenança do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Ele deixou para a sua igreja o batismo e a santa ceia, duas ordenanças. E eu só posso nascer de novo se eu for batizado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Por isso que muitas vezes nós não entendemos, nós falamos do Evangelho para alguém, e essas pessoas não compreendem, e nós falamos do amor de Cristo, nós falamos: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não crê, já está condenado. Ou seja, Jesus Cristo veio para nos purificar, nos santificar, e nos salvar, e preparar um lugar para morarmos com Ele nos céus. Aleluia! Esse foi o propósito de Jesus Cristo. O único propósito dele de vir a esta terra foi levantar os caídos. O único propósito dele foi curar os enfermos. O único propósito dele foi libertar do cativeiro de Satanás aqueles que estavam presos pelo pecado. Foi isso que ele veio fazer na terra. Foi isso que ele veio proporcionar ao homem, uma nova vida. Antes nós estávamos destinados à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas ele diz: olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquele que estiver em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso é preciso santidade para servir a Deus, porque Ele é santo. Aleluia! E a carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios vai dizer para nós, no capítulo 1, vou estar lendo aqui para nós, para a gente entender, porque às vezes a gente quer falar do amor de Cristo, e quer que aquela pessoa entenda, compreenda, e tenha a alegria que nós temos em Cristo Jesus, para que ela possa nascer de novo, para que ela possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque nós sabemos que em Cristo Jesus, a palavra vai falar para nós em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! E quando eu li essa passagem, eu entendi por que muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que nós falamos. Porque a palavra do Senhor vai falar para nós que o homem natural, ele não consegue compreender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus
ela se discerne espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, aleluia. Aquele que nasceu de novo tem a mente de Cristo, por isso ele compreende as coisas de Cristo, por isso ele compreende a palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus é lida por muitos. Nós vamos ter pessoas intelectuais que já leu a Bíblia toda, 1, 2, 3 vezes, às vezes muito mais que nós, mas não tem conhecimento, não tem discernimento, porque esta palavra, ela não foi escrita para a carne, esta palavra é para o Espírito. Jesus não veio vivificar a carne, ele veio trazer vida para o meu e para o teu espírito e todos aqueles que nele crê, aleluia. Porque em João 6,63 o Senhor vai falar isso para nós, ele vai dizer: o espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Por isso é preciso estar atento àquilo que o Senhor fala a cada um de nós, porque basta uma palavra do Senhor e a nossa vida nunca mais será a mesma. Ele não precisa de muita coisa para trabalhar na vida de ninguém, apenas uma palavra liberada por Ele, na unção do Espírito, é possível acontecer tudo na vida do homem. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que traficava não trafica mais, aquele que matava não matava mais. Se a palavra do Senhor entrar naquele coração e fizer morada, ali sim vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, nascendo de novo, aleluia. Por isso que Jesus Cristo, certa vez ele estava ministrando ali na frente do templo, e muitos ouviram e deram atenção, muitos ouviram e foram embora. Mas aqueles que pararam ali, ele disse, porque a palavra vai falar para nós, e disse Jesus, pois aos judeus que creram nele, aos que creram nele, aos que acreditaram na sua palavra, ele diz: olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E de repente alguém fala para ele: mas nós somos filhos de Abraão, nós não estamos presos, nós não servimos a ninguém, como dizes tu, nos libertará? E ele vai dizer: olha, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre na casa. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus Cristo tem palavras para libertar a humanidade caída. Só Jesus Cristo tem palavras para levantar os caídos. Por isso que só Ele tem palavras de vida eterna. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é eterno, Ele vive de eternidade a eternidade, e alguém só pode dar para outro aquilo que tem. A eternidade está em suas mãos, aleluia. Eu acho interessante que o Senhor Jesus, em João 17, Ele faz uma oração maravilhosa, uma das orações mais lindas. Ele vai dizer assim para o Senhor: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome.
tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Palavras do Senhor Jesus, orando há 2020 e poucos anos atrás, por mim e por você. Ele já fazia essa oração. Eu não rogo somente por eles, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E nós só estamos aqui porque nós cremos na palavra do Senhor. Um dia a sua misericórdia nos alcançou pela sua palavra. Um dia alguém falou do seu amor imensurável pelas nossas vidas. Um dia alguém falou que ele levou o peso do nosso pecado na cruz do Calvário. Morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida com Deus. Por isso é necessário santidade para servir ao Senhor. Aleluia. Paulo vai falar para nós, Efésios, a partir do capítulo 4, versículo 17. Olha o que Paulo fala para nós sobre santidade. O apóstolo Paulo, carta que ele escreve a Éfeso, a igreja dos Efésios. Aleluia. A partir do versículo 17 vai dizer isso para nós. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E diz o apóstolo Paulo: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede um para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso é santidade. Servir a Deus em santidade é se apartar do mal,
é temer ao Senhor e dar glória, como diz Eclesiastes. O temor do Senhor nos afasta de fazer o mal, porque a palavra vai falar para nós que enganoso é o coração do homem. É enganoso. O nosso coração é tendencioso a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Por isso é necessário se santificar pela palavra de Deus. Ela que tem que ser a bússola na nossa vida. Ela é que tem que nos direcionar para que possamos fazer conforme a vontade de Deus expressa na sua palavra. Só assim nós vamos nos santificar e podemos servir a Deus em santidade. Se abstendo, não é porque todo mundo faz e diz que é certo, que nós podemos fazer, porque nós não somos mais do mundo, como eu li aqui, estamos no mundo, mas somos de Cristo, e Paulo fala aqui para nós, que nós aprendemos com Cristo, agora uma nova maneira de viver. Nós chegamos com os nossos hábitos, com os nossos costumes do mundo, que achávamos que éramos certos, mas quando nós vamos balizar pela palavra de Deus, nós entendemos como Isaías, que nossos lábios são impuros, que nós precisamos santificar o nosso lábio pela palavra de Deus. Por isso que nós somos lavados pela palavra, regenerados por esta palavra. Por isso que esta palavra tem que estar no nosso coração. Por isso o salmista vai dizer para nós: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É essa palavra que vai nos afastar de fazer aquilo que desagrada a Deus. É pela palavra que nós somos moldados, nós somos transformados. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos ser renovados na nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, para que possamos conhecer quão boa e agradável é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 29, que os pensamentos do Senhor sobre nós são pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de dar para nós aquilo que desejamos o nosso coração, mas o nosso coração tem que estar voltado para Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Por isso que Tiago vai dizer para nós que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas que nós devemos praticar a palavra do Senhor. Olha o que Tiago fala aqui para nós. Tiago, ele vai dizer para nós que nós não podemos ser apenas ouvinte da palavra, mas que nós devemos ser praticante da palavra. Porque aquele que apenas ouve e não pratica a palavra do Senhor é como alguém que vai em frente do espelho, se olha, vê a sua aparência, sai, vai embora e daqui a pouco ele não se lembra mais. Olha o que ele fala aqui para nós. Capítulo 1. Vou começar aqui no 16, é curto. Não errei, amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Que pelo que rejeitando toda imundícia e toda acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Aleluia. Por isso que Gálatas 6, versículo 7 vai dizer para nós: Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Se semear na carne, vai colher corrupção e morte. Mas se semear no Espírito, vai colher a vida eterna. Aleluia. A vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, para nos trazer de novo a vida eterna para com Deus. Havíamos perdido ali no paraíso, havíamos perdido a comunhão, havíamos perdido um relacionamento com Deus, não tínhamos mais relacionamento. A gente vai ver no longo do tempo o homem se aproximando de Deus através de sacrifícios de animais, e tendo o seu pecado ali coberto por um certo tempo, mas não apagado. Mas a palavra do Senhor diz para nós que Jesus Cristo se fez homem para desfazer as obras do diabo. E diz para nós mais ainda a palavra, ele vai dizer em Apocalipse 1,18: eis que estive morto, mas agora vivo para todo o sempre, tenho na minha mão a chave do inferno e da morte. Foi por isso que ele veio, para no nosso lugar pegar de volta aquilo que era nosso. Agora nós estávamos destinados à morte, mas em Cristo Jesus, ele veio e nos gerou vida, morrendo por cada um de nós, a morte vicária ali na cruz do Calvário, para que pudéssemos nele ter vida, e vida em abundância. Por isso é necessário estar nele, é necessário permanecer nele. Por isso ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aquele que dá fruto, o meu Pai limpa, para que dê mais fruto. Aquele que não dá fruto, ele corta e deixa separado, porque vai secar e vai para o fogo. Nós não fomos chamados para o fogo, nós fomos chamados para viver uma vida em comunhão com Deus, mediante a sua palavra, ministrada por Cristo Jesus nessa terra, que nos alcançou. Os evangelhos, as boas novas, é o único meio de salvação para a raça humana, porque a palavra do Senhor diz para nós que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Aleluia. Primeiramente os judeus, depois os gregos, e nos alcançou os gentios. E ainda diz mais: olha, o meu justo viverá pela fé. Louvado seja o santo nome do Senhor. E falando em fé, já estou encerrando. Falando em fé, o Tiago vai falar para nós, o apóstolo Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele faz uma pergunta. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes dergue as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí ele diz mais: tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque?
Nós não fomos chamados para ficar parados. Nós fomos chamados para fazer alguma coisa para o Senhor. Cada um de nós tem a oportunidade de estar fazendo algo para a glória do nome do Senhor. Não que isso vá redundar em salvação, porque as obras não salvam. Efésios vai dizer para nós que pela graça sois salvos, não pela obra. Vai dizer para nós que a salvação é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas as obras que nós vamos fazer agora, é para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado através dessas obras. É isso que ele está dizendo para nós. Não é que se eu fizer a obra sem Cristo eu vou ser salvo, não. Mas é porque eu estou em Cristo, que agora eu faço as boas obras, porque eu sei que eu fui chamado por Ele para isso, para que o seu nome seja glorificado na minha vida. E não é só dentro da igreja. Não é quando eu estou com os irmãos que eu devo fazer as boas obras, que eu devo fazer as boas práticas, mas é aonde quer que eu esteja. É com o meu vizinho, é no emprego, é no colégio, é na faculdade, é no local de trabalho, aonde eu estiver, as minhas obras devem dizer que Cristo habita na minha vida. As minhas obras devem dizer que eu sou sal e eu sou luz, porque a luz de Cristo está sobre a minha vida, e eu vou refletir essa luz para que Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Aleluia. Aleluia. Por isso as boas obras, por isso nós fazemos obras sim, para que Jesus Cristo, aquele que morreu por cada um de nós, tenha primazia e seja glorificado. E para encerrar, quero ler Pedro, capítulo 1, do versículo 13. Aleluia. A carta que o apóstolo Pedro escreve. Capítulo 1. Do versículo 13, vai dizer assim para nós: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira, na vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. E no versículo 23 ele vai dizer para nós: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E quando Pedro ele fala isso, ele está lembrando lá de Levítico, quando Deus coloca para o seu povo, Levítico 20 e 26, o Senhor vai dizer assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Nós temos um dono, nós somos de Cristo Jesus. Por isso que nós compreendemos que estamos vivendo um momento difícil, um momento de crise, um momento de pandemia com esse Covid-19, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho uma esperança viva. Porque Ele vive, eu sei que se algo me acontecer, Ele é poderoso para se levantar e interceder em meu favor. Assim é Jesus Cristo. A palavra diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, que Ele está 24 horas por dia. Diz a palavra que o guarda de Israel não dormita. Ele vive para todo o sempre, cuidando daquele que nele esperam. Por isso que a palavra do Senhor diz para nós que
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque Ele é poderoso para entrar em ação na tua vida e fazer o milagre acontecer, o impossível acontecer, e todos vão olhar para você e vão dizer: o Senhor vive, o Senhor é na vida dele, olha o que o Senhor fez por ele, o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Fique com essa palavra. O grupo de louvor está com a oportunidade de estar louvando o Senhor com mais um louvor neste momento. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.